Outra pergunta para o Cláudio também, é do Antônio Carlos do Sonda. Quando pede para reter o cartão no PDV ou POS, o que fazer? Desculpa? Quando pede para reter o cartão no PDV ou no POS. Quando pede para? Reter. Acho que é de alguma mensagem para retenção do cartão, para algum problema. Acho que seria isso. Eu estou com os meus universitários aqui, essa eu não sei responder. Quando pede para reter... é porque é fraude, né? É porque é suspeita de fraude. Liga para a central, segura aquele cartão e chama a polícia. Outra pergunta é ao vivo aqui agora. É a Kelly Cristina, da rede Supermaier de Brasília. Está nos ouvindo? Oi, eu estou sim. Ok, pode fazer a sua pergunta. Tá, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Redcar. Querido, você acabou de nos informar o seguinte: o estabelecimento pode optar para um adquirente para fazer a captura de todos os cartões. A pergunta para a Redcar: a sua oferta para os meus recebíveis será a mesma que a outra administradora me oferece? A taxa? Lógico que não. A minha vai ser muito melhor. Porque, entenda bem, isso é matemática. Isso é matemática. Desculpa, mas entenda bem. Você na outra, ou com a gente mesmo, até brincadeiras à parte, essa é a verdade. Você com a outra, você antecipava um volume determinado, né? Esse volume agora aumentou. A partir do momento que você optar por uma única empresa, você vai ter mais volume para antecipar. E quanto maior o seu volume, maior poder de barganha que você tem para negociar melhores taxas de antecipação. Então, pode ter certeza, pode antecipar com a gente, fidelizar com a gente, que a sua taxa vai ser melhor, porque o volume é maior. Ok, você confirma, né? Confirmo. Ok. Confirmo. claudio.oliveira@redcar.com.br. Qualquer coisa pode me cobrar. Está confirmado, gravado aqui por toda a imprensa, 200 mil testemunhas aqui. Anote meu e-mail aí que isso a gente resolve, isso é ficha. Ok. E boas vendas. Obrigada. Uma outra pergunta, essa é uma relação que eu já tenho, que também havia subido pelos e-mails que nós disponibilizamos. Apesar do Marciano, vou dirigir talvez a pergunta para você. Você tratou desse assunto, mas eu acho que não ficou tão claro. É a antiga trava, né, que nós tínhamos para as antecipações, que estava direcionado lá no banco, a gente travava esse contrato. Com essa abertura, surgiu essa possibilidade de fazer isso via CIP, como você já apresentou. Para deixar mais claro, isso já está valendo e como ficaria o processo? Se eu gostaria que você abordasse um pouco se essa continua tratando isso com o banco, como seria isso? Do que nós acompanhamos o trabalho feito com a CIP, a CIP montou um sistema de gerenciamento de garantias para permitir que aquelas operações de antecipação de recebíveis que a Redcar estava fazendo, que comprometia o fluxo futuro do estabelecimento, a Redcar tem a garantia de que vai continuar recebendo esse fluxo até a satisfação do crédito dela. Então, esse é o sistema que foi montado lá na CIP. As condições em que isso está funcionando, nós não temos, não sabemos exatamente como está funcionando, porque eles desenvolveram um sistema para permitir cumprir o prazo do dia 1º de julho, e já avisando, já comunicando que seria de início, a trava seria de 100%. Como que isso vai evoluir, está dentro do trabalho que está sendo discutido pelos bancos. A Redcar está participando disso daí, não sei se o Cláudio está a par, mas a Redcar participa, a Cielo, os bancos emissores, todos os envolvidos nesse processo, nessas operações. Então, a ideia é que se permita essa mobilidade, né? Quando você pergunta qual a taxa que o Cláudio vai fazer, se ele estivesse fazendo a mesma taxa e falasse que ia continuar tudo igual, não teria adiantado nada o trabalho de dar a oportunidade de negociar. Negociar com a mesma taxa não interessa, né? Eu acho que o grande motivação de tudo é a possibilidade de você negociar o melhor preço, o melhor serviço.
Ele apresentou o serviço dele aqui, com muita competência, mesmo o Sussumo segurando, né? Mas apresentou o trabalho dele, e cabe a vocês escutarem todos os prestadores de serviço para ir discutir o melhor preço mesmo, as melhores condições. Outra pergunta, essa é minha, é para o André aqui. André, você, na sua apresentação, você tratou do private label, né? O produto do cartão do varejista. Dentro dessa parceria, como que vocês trabalham, como é que você vislumbra? Ela é possível para qualquer tamanho de varejo? Vocês tratam isso de forma independente do tamanho, de maneira, vamos dizer, igual, o mesmo formato de produto, diferencia em função do tamanho? Ou tem um varejo que, dependendo do tamanho, você fala, olha, eu tenho um corte, esse varejo não pode entrar, eu não consigo operar com esse varejo. Como é que é isso, tomando como base aí o tamanho do supermercadista? Tem diferença sim. Depende até mais de qual o tamanho do faturamento por loja do que o tamanho do faturamento da rede como um todo. Porque o modelo de negócio muda muito. Se você tiver um supermercado com um ponto de venda com faturamento alto, você consegue colocar um ponto de venda. Pessoas, porque você consegue justificar um fluxo de cartão. Se você tiver um ponto de venda menor, você não consegue justificar o investimento em pessoas, porque você não consegue gerar cartão. Essa é uma dimensão. Outra dimensão existe um certo custo de administração de você ter uma parceria de divisão de resultado. Tá? Porque você tem que criar um balanço dessa parceria. Né? Se você tiver uma divisão muito pequena, você encarece demais esse negócio e passa a não valer a pena. Tá? Mas o que a gente está tentando fazer aqui é cada vez mais utilizar tecnologia para automatizar tanto a parte de divisão de resultado como a parte de exploração da venda de cartão no ponto de venda. Então a gente tem uma série de iniciativas no banco, e aí é um pouco diferente, né, a forma de atuar, mas sim a gente está atuando, a gente tem parcerias de supermercado que fatura 10 milhões por ano. Então a gente vai sim até lá embaixo, mas não oferecendo tudo que eu mostrei aqui nessa apresentação. Mais uma pergunta aqui do Roberto, do Sonda. O Roberto pergunta e direciona, acho que para todos os palestrantes, acho que aí quem se sentir à vontade, em condições para responder. A Febraban disponibilizou uma cartilha onde consta que o débito, crédito e débito não podem ser divididos em domicílios bancários diferentes. A CIP regulamentou? Podemos manter essa divisão? Não sei se... Eu acho que essa é para o Marciano, não. Eu já respondi muito. Pô. Ele está dizendo que a Febraban disponibilizou uma cartilha. Acho que seria, Roberto, essa pergunta, né? A antecipação de recebíveis é uma boa, porque é tudo aquilo que você está performado, são aqueles 30 dias. Não tem problema. Mas muitos dos supermercadistas, principalmente os pequenos e os médios, trabalham com uma operação denominada operação fumaça, onde você tem todo aquele histórico. Uma vez você travando isso daqui na CIP e você tendo dois domicílios diferentes, um de crédito e outro de débito, você consegue alavancar mais. Em cima dessa cartilha, é denominado que você vai ter que ter um único domicílio bancário. Então, a minha pergunta é o seguinte: hoje, o que a Redcar vem fazendo comigo? Tá? Eu tenho dois domicílios, tá? Eu tenho dois bancos, que é o HSBC e o Citibank. Vai continuar assim? O Banco Central vai intervir nisso? A CIP vai regulamentar? Porque até hoje não está muito claro isso. Só para entender, isso sempre que estiver uma operação de crédito vinculada, né? Caso contrário, estaria livre.